Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma série dos estudos à luz da Palavra do Senhor. E como tema, temos o estudo da beleza na perspectiva bíblica e filosófica. Sim, hoje nós iremos falar acerca da beleza. Vamos observar o que a Bíblia nos diz acerca desse adjetivo muito presente na sociedade, no nosso meio. Olá, Natanael, tudo bem com você? Olá, Nayane, tudo bem? Espero que esteja bem para você também e para o pessoal que está nos ouvindo. Estamos de volta a essa série de estudo, hoje dando início à abertura a essa série de estudo acerca da beleza e esperamos que seja proveitosa para nossos ouvintes. Afinal de contas, quem não gosta da beleza, quem não gosta de falar sobre a beleza, certamente será proveitoso, mas vamos ver o que diz a Bíblia acerca disso. E é sempre um prazer estar com a oportunidade de tratar de temas relevantes, a exemplo desse tão importante no contexto atual. Então é isso aí, meus queridos. Como o Natanael mencionou, este estudo ele não vai finalizar neste vídeo. Este vídeo ele vai dar a abertura para outros estudos relacionados a este tema. Então, se você interessou por este primeiro vídeo introdutório, você continua ligado lá na nossa página, no nosso canal. Nosso canal é o portal Bethesda, Aporte para a Vida, que lá você irá encontrar a continuação deste estudo. E para darmos início, a discussão do nosso tema, lá vai a primeira indagação, a primeira pergunta ao nosso camarada Natanael. A primeira questão, ela diz o seguinte: a Bíblia propaga uma filosofia estética do belo? Olha, Nayane, a Bíblia está recheada de passagens fazendo menção à beleza. A beleza não passa despercebida nas Sagradas Escrituras. Agora, já a princípio, para responder a sua pergunta, se ela propaga por exemplo, uma filosofia do belo, não. Nas Sagradas Escrituras não há referência, não há lugar aonde se propague ou use a beleza como um estilo de vida, como uma filosofia de vida. O que há nas Sagradas Escrituras são versículos que falam, por exemplo, acerca das belezas das obras da mão de Deus. Quando a gente vai para o Salmo 8, o Salmo 65, o Salmo 104 e o 147, por exemplo, são salmos que referem-se acerca dos feitos de Deus, da beleza, da grandeza das obras de Deus. Mas, por exemplo, não põe esta beleza como um pré-requisito ou como um estilo de vida. Então, dentro desse aspecto, a resposta à sua pergunta, se a Bíblia propaga ou propõe uma filosofia da estética do belo, não. Embora haja os versículos que falem acerca da beleza e façam referência até às pessoas na Bíblia bonitas, por exemplo, mas não há uma propagação. Esse não é um pré-requisito utilizado nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, quando a gente vai para um texto bíblico, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o que existe lá é o Senhor chamando a atenção de um profeta, precisamente do profeta Samuel, quando ele foi escolher um rei na casa de Jessé. Deus manda para ele escolher um rei na casa de Jessé e vai passando os filhos de Jessé, segundo o relato bíblico, homens de boa aparência, e Deus disse para Samuel: não atentes para a aparência, porque o homem vê o exterior, só que eu vejo o que está por dentro, o interno. Então, a partir daquilo ali, mesmo Samuel sendo um profeta de Deus, ele foi recomendado a não atentar para esse detalhe. E sendo só que, se fosse por Samuel, pelo contexto bíblico, ele teria logo elegido um rei entre aqueles de boa aparência. Mas Deus, para contrariar essa lógica, passou todos os filhos de Jessé e disse: não tem nenhum mais. Aí diz: falta o menor, que era Davi, que estava no pasto cuidando das ovelhas de seu pai. E disse: olha, não sentaremos à mesa até que ele venha. E ali foi, a unção veio como rei para a vida de Davi,
e ficou claro que Deus não prioriza ou não usa a beleza dentro do seu projeto para escolher alguém. Se alguém é belo, se alguém desfruta de algo dessa natureza, que seja uma característica agradável, que ele tenha, claro, reconhecimento por isso, mas não que isso venha a ser um diferencial para que Deus chame para a sua obra. Então, respondendo mais uma vez, a Bíblia não propõe uma filosofia do estético, do belo, como prática de vida na sua obra. Natanael, então podemos dizer que essa palavra de beleza na Bíblia, se tratar de formosura, do belo, está relacionada a uma beleza interior? Ou não? Ou tem alguns versículos também que trazem acerca da beleza externa, que fala um pouco dessa beleza externa, mas que não é o foco de Deus? Olha, a Bíblia é um livro completo. A Bíblia ela não só tem palavras no sentido literal, referindo-se às coisas, à beleza, por exemplo, dos montes, que eu acabei de falar das grandezas de Deus, mas a Bíblia também, quando fala do belo, fala da beleza do caráter, da beleza do espírito, que vamos mais na frente, como essa é a introdução, nós vamos falar sim também sobre a beleza espiritual. Então a Bíblia propõe também beleza no aspecto espiritual, que em outra linguagem são as virtudes que tornam uma pessoa bela, aquelas pessoas que tomam atitudes, características de Deus, aquelas pessoas que têm comportamentos bons, agradáveis, certamente acabam sendo pessoas belas. Então, na Bíblia Sagrada, tanto há relato acerca das belezas das obras das mãos de Deus, no sentido físico, no sentido de monte, de outeiro, dos rios, dos céus e da terra, enfim, de toda a criação, mas há beleza também na esfera espiritual que nós abordaremos nessa série de estudo. Muito bem, Natanael, muito boa a sua resposta. Vamos para a terceira questão. Você pontuou muito bem, dizendo que Deus não olha para a aparência. E no contexto histórico da Bíblia, as pessoas seguiram essa recomendação? Nayane, na verdade, a Bíblia dá essa orientação e não dá para dizer, até pelos enunciados cristãos, pela Sagrada Escritura, que todos os homens da Bíblia seguiram esse mandamento. Isso não tem como dizer, até porque a própria Bíblia relata exemplos de pessoas que não seguiram a pé da letra essa recomendação. Obviamente, é comum que entre um grupo social, em qualquer que seja a repartição, há pessoas que vão cumprir aquela orientação e possivelmente existirão pessoas que não cumprirão. Relacionado aos personagens bíblicos também não é diferente. Muitas pessoas tiveram esse cuidado, mas outras também não tiveram. E a gente já começa a ver isso desde o primeiro livro, claro, conforme está organizado a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 3, a gente já começa Eva sendo seduzida pela serpente, mais astuto entre os animais, que convenceu Eva a desejar e a comer da árvore da ciência do bem e do mal. As pessoas chegam a afirmar que aquela árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal chamava a atenção no meio do jardim e era algo desejável. Então, certamente, Eva deixou-se levar pela formosura, pela beleza daquela árvore até então dita por Deus que ela não deveria se aproximar ou experimentar do fruto da ciência e do conhecimento. Nesse mesmo livro do Gênesis, quando vamos para o capítulo 6, versículo 2, a gente vê outro relato de homens da linhagem de Deus que olharam para a aparência. A Bíblia diz que os filhos de Deus, isto é, os descendentes de Sete, da linhagem de Sete, de Abel, de Sete, eles viram que as filhas dos homens, ou seja, as filhas de outras tribos que não eram consideradas da linhagem mais de Deus, em virtude do pecado, mas os filhos de Deus perceberam, viram que as filhas dos homens eram mais formosas, eram mais lindas, mais belas do que as outras da linhagem de Sete, e foram e coabitaram, tomaram por mulher aquelas mulheres estranhas. E como consequência, nasceram homens gigantes que amedrontavam e perturbaram muita cidade. Ou seja, todas as pessoas que tomaram atitudes
motivada tão somente pelo belo, pelo lindo, pela formosura, tiveram consequências desagradáveis. A exemplo de Eva, não preciso nem falar, que todos sabem o que gerou, o que ocasionou. A exemplo dos filhos de Deus, na linguagem escrita no livro de Gênesis 6, houve como consequência o surgimento dessas nações gigantes. Quando vamos para o capítulo 13 ainda de Gênesis, nós temos lá a passagem de Ló, que também foi motivado pela aparência na escolha das terras. A Bíblia diz que ele escolheu as campinas, terra boa para os pastos. Ele foi motivado pela qualidade das terras, mas ele não sabia, coitado, que por trás daquelas campinas, daqueles pastos verdejantes, estaria Sodoma e Gomorra, que também é de conhecimento de todos, o final que teve Sodoma e Gomorra. Então, como consequência pela escolha tão somente da beleza por parte de Ló, ele sofreu a maior aflição da sua vida, digamos assim. Era uma terra iníqua, pessoas rebeldes, era um lugar terrível, de sorte que Ló teve que sair fugindo. O anjo teve que arrastar ele para fora, e disse: sai daí, sai dessa cidade. E ele, coitado, teve que sair com sua família às pressas para não ser destruído, para não ser morto, junto com os demais moradores. A esposa dele, como consequência, todos sabem também, ficou presa ao passado. A ordem era: não olhe para trás. Ela olhou para trás, acabou se convertendo em uma estátua de sal. Ou seja, como consequência, ela teve que abandonar todos os seus bens, toda a sua riqueza, perdeu a esposa e foi acabar morando numa caverna. Ou seja, o julgamento, a atitude que ele tomou apenas pela aparência já ocasionou esse mal. Mas não é só isso. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, dando continuidade, nós lembramos também de Sansão. Juízes, do capítulo 10 ao 16, vai relatar um pouco acerca de Sansão, que foi outro personagem bíblico que olhou para a aparência. Quando nós vamos no texto bíblico, ele se apaixonou por Dalila, uma mulher certamente linda, que os seus olhos, quando viu, se encantou. Como sabemos, não era a cultura dos filhos dos judeus, dos nazireus de Deus, por exemplo, se unir às mulheres estranhas. E Sansão era um homem prometido, um nazireu de Deus, que detinha uma intimidade grande com o Espírito Santo, um homem que realizava muitas façanhas. Mas, como consequência, por olhar apenas para a beleza ou pela formosura, ele acabou, primeiro, perdendo as suas forças. O Espírito de Deus se afastou dele e ele perdeu até a sua visão. Ele ficou cego. E por último, ele acabou perdendo a sua vida depois de muita humilhação, em um galpão, um alpendre muito grande, acabou morrendo ele e os personagens que com ele estavam. Ou seja, foi uma escolha também pela beleza, tão somente pela beleza, pela formosura, que não trouxe bons resultados. E eu quero citar ainda o último caso de Davi. Esse caso também refere-se à beleza. Davi, quando vamos para 1 Samuel capítulo 11, nós vemos ele sendo motivado também pela beleza quando viu Betseba exposta tomando banho. Ele avistou essa mulher, e por ser uma mulher bela e por ele estar desprovido da vigilância naquele instante, ele acabou cometendo loucuras, digamos assim, por Betseba. Ele acabou depois cometendo adultério e um homicídio. Tudo em virtude de ter motivado, deixar a beleza da pessoa fazer com que gerasse atitudes terríveis e pecaminosas nela. Obviamente, eu não estou dizendo que o problema é a beleza. O problema é o indivíduo que age pautado nessa beleza. O problema são as atitudes que as pessoas estão motivadas, usando como pré-requisito apenas a beleza. A beleza é algo sublime. Feliz daquele que tem beleza. Agora, coitado daquele que apenas usa como critério para suas decisões, para suas escolhas, ainda mais se tratando de cristão, na obra de Deus, usando esse pré-requisito da beleza. Como consequência, Davi, vemos aqui, ele acabou, além de cometer adultério, cometeu homicídio, e a família dele pagou um preço muito grande. Depois vem o profeta Natan, entrega toda a profecia, que nós vamos abreviar, e disse: esse homem é digno de morte. Quando vamos para o Salmo 51, Davi recorre a Deus, a suas misericórdias,
e Deus perdoa. Afinal de contas, Deus é misericordioso, mas ele pagou as consequências. A casa de Davi sofreu grandes danos em virtude de atentar apenas pelo pré-requisito da beleza. Mesmo Deus recomendando não atente para a aparência, para a beleza, muitos homens, inclusive homens chamados como do coração de Deus, faltaram um pouco com a vigilância e sofreram as consequências. Só para orientar melhor os nossos ouvintes, esta resposta do Natanael alimentou a questão de número 3. A questão de número 4 agora, Natanael, ela nos traz o seguinte: na atualidade, será que o pessoal ainda olha para a aparência? Você que está querendo me complicar, né? Pessoal, nós estamos aqui para responder. Analise comigo, se pessoas em geral que tiveram uma vida devota a Deus acabaram caindo nesse erro. Imaginemos na sociedade atual, não menosprezando as pessoas da atual geração, não é isso que eu estou dizendo. Mas, Nayane, eu cresci numa região onde tem um provérbio que beleza não se põe na mesa. Ou seja, e parecia até que seria verdade. E, na verdade, há essa difusão, há essa propagação de que beleza não põe na mesa e tal, não se põe na mesa. Eu até notei aqui a origem desse provérbio. Tem um escritor chamado José Pedro Machado. Ele, no livro, o grande livro dos provérbios, na terceira edição de Lisboa, ele diz que esse provérbio é uma forma simplificada de um outro provérbio, que na verdade seria assim: beleza e formosura não dão pão nem fartura. Beleza e formosura não dão pão nem fartura. Então, é óbvio, apesar das recomendações bíblicas também, de que não devemos seguir para a aparência, de várias pessoas que até dão um testemunho acerca disso, mas infelizmente somos obrigados a dizer que na atualidade as pessoas ainda julgam muito pela aparência, pela beleza. E quando eu falo de julgar pela beleza, eu não estou aqui me enquadrando a atividades específicas que, quem sabe, exija do profissional tais características. Não, eu estou falando de repartições, aonde a beleza, quando eu falo a beleza, estou falando mesmo de biotipo, estou falando de beleza estética, física mesmo, aonde ela não seria um elemento ou um pré-requisito, ela acaba sendo. Nós temos exemplos, claro, e isso está praticamente em todas as repartições. Existe esse pré-julgamento, e por que não dizer um preconceito até. Então, apesar da Bíblia combater, e apesar de existir até vários esforços para que isso seja deixado de lado, o certo é que tanto no meio cristão, o que é lamentável, como na sociedade em geral, ainda vemos muito as pessoas sendo influenciadas por esse pré-requisito chamado beleza. Basta olhar, por exemplo, o Nayane, você chega numa igreja com um traje inferior, dependendo da igreja que você vai, até para você entrar é meio difícil. Nós temos até algumas gravações aí no YouTube, em alguns sites, daquele pastor, daquelas pessoas que se vestem de mendigo, para ver qual a reação das pessoas. As pessoas olham como se o que essa pessoa está fazendo aqui. Da mesma forma, no comércio, nós temos também as chamadas pegadinhas. São aquelas pessoas que se vestem de mendigo, que vão todos sujos e dizem que eu vim aqui comprar um carro. Eles são imediatamente expulsos das lojas, eles são colocados para fora. Então, nós sabemos que existem locais que exigem mesmo padrões, que exigem normas. Ninguém está dizendo aqui que não deve ter as normas e etiqueta. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a nossa sociedade, nós, de uma maneira geral, será que estamos agindo certo? Será que só as pessoas que vivem como a gente entende que deve viver é que deve fazer parte das mesmas repartições que a gente?
Será que a pessoa que está na rua, que mendiga, que está passando apuros, que não tem onde morar, será que ele também não merece cultuar junto com a gente? Será que ele não deve ter um lugar junto também nas nossas igrejas? Eu creio que tem, e eu não estou dizendo que as igrejas não têm, eu estou dizendo que devem sim trabalhar essa questão. Será que eles também não merecem ou não teriam condições, não merecem estar no mesmo restaurante que a gente frequenta? Ou seja, tudo é questão de regra, de norma e etiqueta, mas muitos deles não têm essas regras, não tem nada que diz que não pode, mas as pessoas apenas por fazer um pré-julgamento, as pessoas cheias mesmo de preconceito acabam julgando pela aparência. E isso não precisa ser uma pessoa, estou dizendo aqui, Nayane, uma pessoa, um mendigo, um maltrapilho, mas não precisa disso não para ser discriminado, não precisa disso não para ser deixado de lado. Olha, você mesmo pode olhar várias pessoas que não precisa, dependendo da repartição, não precisa ser muito feio não, basta ser igual a mim, dependendo do ambiente que estiver se referindo, fica difícil até alguns acessos, fica difícil até ao ingresso em algumas unidades. Nós temos exemplos de pessoas donos de empresas que foram barrados de entrar em estabelecimento, por exemplo, porque não tinha as características que o vigilante imaginava que ele teria. E isso é lamentável. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz que todos são chamados para serem do Senhor Jesus Cristo. Quando vamos para Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Nesse mesmo texto, o próprio Paulo, ele disse, olha, porque não me avergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E ele disse, não é só do gentil, mas também do grego. Jesus é o Senhor de todos. A Bíblia é o livro que não permite segregação. As pessoas aqui filtram você pelo que você tem, as pessoas podem filtrar você por seu biotipo, por sua beleza, mas faz isso de atrevido. E se alguém dizer que faz isso em nome de Deus, é um falso profeta, é um mentiroso, caluniador vindo do inferno, porque Deus não compactua com segregação, com divisão, com preconceito. Deus é aquele que veio, a Bíblia diz no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor que Deus deu a este mundo foi dar a oportunidade para que todos venham a crer nele. Infelizmente, nem todos acreditam no Senhor Jesus Cristo, mas nem por isso vamos deixar de tê-lo como pessoas importantes no reino de Deus. Mas todos quantos crerem não serão condenados. Então, amigo, você não se sinta menosprezado em lugar nenhum. Óbvio que nós sentimos isso na pele, vemos muitas reportagens, muitos anúncios de pessoas que sofrem ainda esses problemas, mas certamente isso não faz parte do plano de Deus. Deus quer que você creia nele e não seja escarnecido e não seja condenado. É isso aí, meus amigos, aqui finalizamos esta primeira etapa do nosso estudo, lembrando que ele dará continuação, nos próximos vídeos também estará abordando acerca dessa temática da beleza. Se você se interessou e quer nos acompanhar, fique ligado lá no nosso canal. Se Deus permitir, estaremos de volta para falar mais um pouco acerca da palavra de Deus e o tema escolhido no momento. Um abraço, um beijo para vocês. Mais alguma coisa, Natanael? Não, é só convidar o pessoal para acompanhar a próxima ministração, que nós vamos trazer um pouco da influência do que diz a filosofia, na perspectiva filosófica, uma ideia rápida acerca dessa beleza também, para depois dar continuidade à luz da Bíblia. Certo. Um beijo, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima.